Se você deseja acertar mais de 40 acertos em linguagem no Enem, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Daiane, sou pré-vestibulante de medicina e hoje eu vou te contar como eu consegui evoluir de 31 acertos a 40 em linguagens apenas com essas 4 dicas. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Nessa primeira dica, o foco é dominar os conteúdos mais importantes que podem ser abordados na prova de linguagens. Por exemplo, gêneros textuais, figuras e funções da linguagem, escolas literárias e outros assuntos que podem vir de maneira explícita e implícita na questão. Nessa questão do ano 2024, a gente pode ver que já começa com uma obra de arte e no comando fala: Eliseu desenvolveu diversas obras no Brasil, com grande influência das escolas europeias. Em sua pintura, 3 meninas no jardim. Então ele quer saber a característica que há nessa obra de arte que teve grande influência de escolas europeias. Nessa questão, facilitaria muito sua vida se você soubesse conteúdo de vanguardas. Quando você visse essa imagem, você saberia que não poderia ser a letra A, porque na letra A diz: culto à fluidez e ao progresso, nos mostra do ideário futurista. Você saberia que essa obra não tem nada a ver com o ideário futurista. Ou também na letra B, que tem a valorização de formas descompostas, a exemplo do estilo cubista. Então, não. Do mesmo jeito acontece a letra D e a letra E. E ela se dá mais certo com a letra C, efeitos fugazes de luz e movimento. Que mesmo você não soubesse essa parte, mas daria para você entender que remetem à estética impressionista. Por isso que é importante você ter essa sabedoria, esse conhecimento antes da prova, de todos os conteúdos que podem me cobrar. E vanguardas é um deles. Do mesmo jeito, gêneros textuais, figuras de linguagem, como eu já tinha falado anteriormente. E essa questão você resolveria rapidamente, sem ter que interpretar horrores, apenas vendo as alternativas e sabendo o conteúdo. Nessa segunda dica, é você ter atenção no comando. Eu tenho uma frase que criei pra mim mesma: entenda um comando, sem ele você não vai a lugar nenhum. E é dessa forma como você tem que pensar nas questões do Enem, principalmente de linguagens. Se você não saber o que a questão quer, como você vai achar nas alternativas? Não tem resposta certa ou errada se você não sabe qual é, todas são corretas. Se você não sabe o que a questão quer, o que o autor da questão quer, você nunca vai encontrar. Então, a forma correta de você ter essa habilidade de entender o que a pessoa, ao construir essa questão, quer, é você parafrasear o comando. O que seria isso? Vamos pegar uma questão do Enem também 2024. No comando, a questão diz: a apresentação do dado estatístico, ao final desse texto, revela a intenção dele. Eu não vou dizer, a intenção do dado estatístico é para quê? Então, você vai dizer assim: para que ele coloca esse dado? Para que ele coloca esse número? Você vai colocar isso na sua cabeça. Para que ele quer esse? Para que ele colocou esse número no texto, no final? Vamos ler a questão para poder entender. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas do seu conteúdo quando comparados com influenciadores brancos, mesmo se fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu, iniciou um experimento em sua plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatística aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. Então, esse dado aqui que a questão quer saber, para que ele colocou esse dado? Respondendo, antes mesmo de ver as alternativas, por que ele colocou esse dado, gente? É para mostrar que antes, quando tinha postagens de pessoas negras, não tinha tantos números de views. Vamos simplificar. Então, a partir do momento que ele trocou para pessoas brancas, aumentou em 6.000%. Então, é isso que ele está mostrando. Então, vamos lá. Para que ele colocou esse dado no texto? É para demonstrar a repercussão de projetos como o Preta Gil. Então, ele está colocando esse dado para mostrar a repercussão de projetos como que essa mulher fez, youtuber? Acho que não, né, gente? Vamos lá. Para que ele coloca esse dado? Sempre repita em cada alternativa. No início vai ser bem cansativo, mas depois você já se acostuma com isso. Letra B. Então, para que ele coloca esse dado? Letra B.
informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. Esse dado que ele colocou no final de 6.000% vai mostrar quantas publicações as pessoas negras colocam? Não, né, gente? Letra C. Pra que ele coloca esse dado? Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como Negre. É para isso que ele coloca esse dado? É para potencializar? Não, vou botar esse dado aqui, que é para aumentar o alcance de textos e imagens de sites como Negre. Não, gente, ele tá só demonstrando que com essa mudança de negros para brancos, teve um alcance maior de gente. E é o que mostra a letra E, comprovar a relação. Ele tá comprovando. Ó, eu fiz esse experimento e mostrou o que eu tava pensando, o que eu tava pesquisando, já que eu tava investigando. Comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial, essa relação entre os dois. Então, se você não parafrasear do jeito que você entende, vai ser muito mais difícil, pois a escolha de palavra que ele coloca no texto já é para dificultar a sua vida. Então, facilite. Bote do jeito que você entende. Não vale. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção dele. Revela a intenção dele, né? Por que ele coloca esse dado ao final do texto? Então, facilite sua vida. Outra questão que eu posso pegar para vocês é essa. O Amanda fala: as informações dessa reportagem auxiliam no combate ao câncer de mama masculino, por apresentar um alerta sobre. Gente, você não vai ler rápido e sem entender. As informações dessa reportagem auxiliam no combate ao câncer de mama masculino para apresentarem um alerta sobre. Não, gente, você não vai entender. Quebra cada parte para você entender. As informações dessa reportagem, beleza, tem informações. Auxiliam no combate ao câncer de mama masculino. Então, essas informações que tem no texto auxiliam no combate a esse câncer. Por apresentar alguma coisa, né? Um alerta sobre. Então, no texto tem um alerta que ajuda a combater esse câncer. Vamos saber qual é, né? O Brasil somou cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama até o final de 2019. Número que corresponde a 25% de todos os diagnósticos da condição registrados no país. Segundo os dados do INCA, apesar de o Outubro Rosa ser um mês de conscientização sobre a questão voltada para as mulheres, é muito importante lembrar que um dos grandes mitos da medicina é o que o câncer de mama não afeta o sexo masculino. Fatores importantes para detectar o câncer de mama masculino. Então, ele dá 4 fatores que a gente pode detectar o câncer. Então, a genética, se houver casos na família, as chances são um pouco mais elevadas. Então, ele mostra aqui casos que a gente pode ficar alerta, que é o que o comando está falando, que pode auxiliar no combate ao câncer. A questão da genética, se a gente tem casos na família, é mais fácil de ter. A questão dos hormônios, a aparição de caroços. Então, vamos lá. Nos comandos de novo. As informações dessa reportagem, beleza, auxiliam no combate ao câncer de mama masculino. Sim. Por apresentar um alerta sobre. O que ele está me alertando que facilita eu combater o câncer de mama masculino? Vamos lá. É sinais indicadores da doença? Então, ele mostra o alerta dos sinais que indica a doença, que isso faz ajudar a combater essa doença? Sim. Quais são os sinais? A genética, de você ter casos na família, hormônios que podem ser desenvolvidos que com certos medicamentos, na questão fala, caroço, você aparecer caroço na pele, ou também a retração na pele, no corpo masculino. Então, são indicadores da doença. Ele alerta para isso, porque se você ficar alerta para essas informações sobre a genética, hormônios, caroço e retração na pele, você pode combater o câncer masculino. Então, a letra B. Índice de crescimento de casos. Então, ele faz um alerta sobre o crescimento dos casos de câncer, desse tipo de câncer. E isso ajuda no combate ao câncer. Só você dizer assim, cresceu os casos, isso ajuda a combater? É isso o foco da reportagem? Letra C. Exames para diagnóstico do tumor. Então, ele faz um alerta sobre os exames para o diagnóstico. Em nenhum momento ele falou de exame aqui, não. Ele não falou. Sobre esse exame que ajuda a combater ao câncer, não falou. Na letra D ele fala, mitos a respeito da herança genética. Acontece muitas vezes na questão do Enem.
que ele coloca uma alternativa que abrange apenas uma informação que tem no texto, e tem várias outras. Então ele só fala da questão da genética, mas tem outras coisas que não tem nada a ver com a genética, como o caroço. O que isso tem a ver com genética? Então, errado também. E letra E, que é o período de campanha de conscientização. Ele faz um alerta sobre o outubro rosa ou o novembro azul. Não, ele não faz em nenhum momento. Ele só fala que tem esses indicadores de doença, ele faz um alerta sobre isso, que isso pode até detectar o câncer de mama masculino. Então, tente reformular a questão do jeito que você acha melhor para entender. É claro que estiver de acordo com a questão, não é isso? Você não pode inventar coisas que extrapolem o que o autor da questão quer dizer. Nessa terceira dica é sobre a exclusão de alternativas. Vamos olhar nessa questão do mesmo Enem para a gente compreender como a gente pode fazer. O experimento realizado por Regina resultou no entendimento de que, então, usando a segunda dica, como a gente resumiria esse comando? Que o experimento realizado por ela resultou num quê? Que entendimento? O que eu entendi a partir desse experimento que ela fez? O que eu entendi? Vamos lá. A fotografia de Regina apresenta tantos arcos de luz cruzando o céu e registram o nascer e o pôr do sol ao longo de 8 anos. Em 2012, essa estudante da universidade colocou uma folha de papel fotográfico em uma lata com um pequeno orifício, criando assim uma câmera pinhole de baixa tecnologia. Porém, a lata foi esquecida em um telescópio no observatório da universidade. Esse projeto esquecido acabou revelando a foto do pôr do sol de maior exposição já tirada. Então aí mostra a representação, né? Então vamos ler de novo o comando. O experimento realizado por Regina resultou no entendimento de quê? O que eu entendi a partir desse experimento dela? A técnica fotográfica, beleza, alternativa que ela fez, limita o registro de imagens. Será que essa técnica que ela usou limitou tirar fotos? Não, permitiu. Nessa alternativa, o que exclui ela é esse limite. Na letra B, fala apreciação da natureza. Você apreciar a natureza depende do registro fotográfico. Então, eu só posso apreciar a natureza se eu tiver um registro, se eu tirar uma foto, através de uma foto. Não, né, gente? A questão não tá falando isso, eu não entendi isso, a questão. Eu entendi que o quê? O que você entendeu dessa questão? Que ela deixou lá o experimento, esqueceu e fotografou vários pôr do sol e nascer do sol a partir desde 8 anos atrás. Então, foi isso que a gente conseguiu entender. Então, letra C. Criatividade artística decorre do conhecimento científico. Então, para ter uma criatividade para fazer arte, precisa de um conhecimento científico. É isso que eu estou tentando entender, isso que eu entendo desse texto. Não, né, gente? Então, letra D. A câmera de criação caseira que ela fez tem um valor tecnológico? É isso que eu entendi? Não. Tem valor tecnológico, ela disse, mas só que é bem baixo, né? É uma baixa tecnologia a câmera que ela fez. Mas é isso que me faz entender, esse é o foco do texto. A gente pode até deixar essa alternativa, né? Mas vamos ver a letra E? Será que ela não é melhor? Produção artística pode ser resultado do acaso? É isso que eu entendi. A partir do momento que a gente diz que ela deixou a câmera lá e ela esqueceu lá, que foi ao acaso, ela teve uma produção artística, ela produziu uma arte. Então foi isso que a gente conseguiu entender. Excluir as alternativas não é fácil, você tem que se acostumar a ler e encontrar os erros em cada alternativa. E isso só vai acontecer se você tiver o costume de ler. Uma coisa que acontecia comigo é que quando eu estava fazendo a questão, eu lia rápido, com desatenção, e eu excluía a alternativa. E logo a alternativa correta. Aí eu ficava entre duas e não conseguiria resolver na hora, então eu deixava pro final. Na hora que eu ia voltar, depois de ter resolvido as outras questões, eu ficava entre as duas alternativas, porque as outras eu escolhi, então eu achava que estava errado, então não valia a pena eu ler e gastar meu tempo. Então eu ficava entre essas duas alternativas erradas. E disse, meu Deus,
qual a alternativa entre essas duas? Sendo que a correta estava lá, com o xizinho, excluída. E eu não vi isso. Então eu acabei criando também outra frase, que é: toda alternativa pode ser a verdadeira. Então eu não excluí a alternativa por qualquer motivo. Então eu lia e tinha que ter certeza ao excluir ela. Então, se eu não tivesse certeza, eu ficaria entre 3, entre 4, entre as 5, mas eu não excluía. Então, o que ajuda mais é você tentar não achar certa, mas sim encontrar as erradas, encontrar os erros das erradas. Então, tem esse costume de fazer. Sobre inglês, seria importante você ter um vocabulário básico, mas eu vou te dar uma dica que vai facilitar bastante. Você inicia pelo comando, depois você vai para as alternativas e tenta resumir ao máximo em 1 ou 2 palavras, para depois ir para o texto ou a imagem. Vamos lá. Na questão diz: a relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor e compositor Bob Marley reside na crença de que é necessário. Então tem uma relação entre essas duas figuras públicas, e eles falam que é necessário o que? A partir do que eles, pelas citações dele, o que é necessário. Então é necessário dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Então, oportunidade, pessoas necessitadas. Identificar contextos que podem representar perigo. Então tem algo a ver com perigo. Tirar proveito de situações que podem ser adversas. Então você tirar coisa boa de uma coisa ruim. E evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis, impossíveis, além do impossível. Então você evitar dificuldades. E contestar circunstâncias que podem parecer harmônicas. Então eu vou contestar situações harmônicas, situações boas. Como eu não tenho um vocabulário muito extenso de inglês, essa cotas aí eu já não sei o que significa. Esse out, eu sei que é fora, mas não sei o que é essa outra palavra. Eu sei o que é find. Find é encontrar, né? E essa outra palavra, que eu não me arrisco falar, é simplicidade. Aí embaixo eu também não sei. Depois eu sei o que é encontrar de novo. E tem harmonia. Então ele fala, vamos dizer que é uma coisa ruim, e ele encontra simplicidade. Alguma outra coisa e ele encontra harmonia. Do mesmo jeito nessa final, que ele fala alguma coisa de dificuldade e alguma coisa de oportunidade. Agora vamos para Bob Marley. Ele fala que algumas pessoas sentem a chuva, outras apenas não sei o que mais falar isso aqui. Me parece que ele não está dando oportunidade para pessoas que são necessitadas, oportunidade para necessitados. Não tem falando isso. Ele fala que tem uma situação e você tem que encontrar uma forma de superar, uma coisa diferente do que você está sentindo. Identificar contextos que podem parecer perigo. Ele não fala em nenhum momento de perigo aqui. Ele fala de dificuldade e oportunidade, que é alguma coisa de discórdia e harmonia, alguma coisa de fora de alguma coisa e simplicidade. Não. Letra dele, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. Se você está evitando alguma coisa, não. Ele fala que você tem que ter uma atitude, que é encontrar a simplicidade. Isso aí eu acho que não é evitar nada. E letra E é contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Então, contestar e ser contrário a situações harmônicas. Não, ele não fala isso. Ele fala letra C, que é tirar proveito de situações que podem ser adversas. É você ter essa questão de ler o comando, depois das alternativas, tentando resumir ao máximo, parafraseando, assim como o comando, para entender melhor. Vai ter dificuldade se você não tem esse hábito de fazer também questão de linguagens. Não foi fácil acertar 40 questões de linguagens, e eu poderia acertar bem mais, eu acredito umas 2 ou 3, mas por conta de desatenção eu acabei errando algumas. Uma última dica que eu dou para vocês: use essas 4 dicas e tente resolver umas 15 questões todo dia, de segunda a sexta. Você tem o costume de resolver questões mais difíceis que essas, principalmente de poema, que requer muita interpretação da gente para poder entender o que o autor quer que a gente entenda e conseguir parafrasear, porque não é fácil. Um mês antes do Enem, eu tentava resolver durante a semana 15 questões de linguagens. Eu tentava ler devagar, tentar entender cada questão no seu mínimo detalhes, para no simulado eu poder ler mais rápido e com mais atenção e saber o que eu estava errando. O curso que eu desejo e a faculdade que eu desejo
tem peso 2 em linguagens. Eu sabia que ela seria mais importante do que humanas nesse primeiro dia. Então eu me esforcei ao máximo para acertar mais de 40 questões. Então se eu conseguir acertar esses acertos, não tendo um hábito de leituras que facilitaria 1000 vezes mais, questão de rapidez e de entender o texto, você também consegue. Então, use essa dica. Então, qualquer dúvida, se você tiver, bota aqui nos comentários que eu posso estar ajudando da melhor forma. Deus abençoe e até o próximo vídeo.